Senhor Presidente, senhores membros do Executivo, senhores deputados, bom, nós já assistimos por diversas vezes a este debate, no fundo ao longo destes 4 anos, que é quase a tentativa de que nos seja provado a nós e aos almadenses que o que aconteceu em 2017 foi um engano e que o regresso ao passado é algo que nós devíamos ambicionar. Já todos conhecemos essa narrativa, já todos tivemos esta discussão. Portanto, aquilo que nos importa neste momento focar, até porque estamos próximos do fim do mandato, esta é a última reunião de prestação de contas, como a Sra. Presidente referiu, e muito bem, é também aquilo que se conseguiu fazer, aquilo que ainda não se conseguiu fazer e que será feito nos próximos anos em Almada, e os passos que se conseguiram dar depois de em 2017, as eleições, essa autêntica revolução que tivemos em outubro de 2017, as eleições que nos trouxeram uma nova esperança, uma nova frescura, uma nova visão e até uma nova forma de fazer política no Conselho de Almada. Porque, de facto, ao cabo de 40 anos, os almadenses escolheram mudar e é legítimo e, a partir desse momento, a nossa responsabilidade, nossa, eleitos na Assembleia Municipal, nossa, de eleitos aliás, dos eleitos do Executivo, é também de demonstrar o que é que ao longo destes 4 anos foi possível fazer e a forma como foi possível iniciar algumas transformações que se sentem, que se veem e que nos podem deixar a todos nós, todos os almadenses, um horizonte que é de esperança. Desde logo, por exemplo, no apoio às famílias. Ao longo destes últimos 4 anos, este Executivo reduziu o IRS que os almadenses ou que as famílias almadenses pagam neste Conselho em 1,5%. Sempre com o voto contra da CDU, com o voto contra do PCP e, ainda assim, tivemos a ambição, este Executivo, esta Assembleia Municipal, de baixar o IRS, de ajudar as famílias, de apoiar, de fazer com que as boas contas deste município apoiassem as famílias. Em tempo de pandemia, quando só posso imaginar o que é ter que governar, ter a responsabilidade de governar e atender às mais básicas necessidades das populações, quando todos nós, e quando digo todos, é mesmo o mundo todo, enfrentou a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, a Câmara Municipal de Almada teve uma resposta à altura à Covid-19, às suas consequências, a esta crise que ainda não passou, e conseguiu, muitas vezes, contra até os esforços que iam sendo feitos pelos partidos na oposição, conseguiu ir impondo uma tónica de responsabilidade e de não agravamento das condições que a pandemia nos trazia. Com o reforço dos recursos humanos que estavam ao serviço da Câmara Municipal, com o reforço das refeições que foram dadas aos alunos carenciados, com o apoio extraordinário às associações e às coletividades, com o Plano Almada Solidário, com a distribuição de máscaras, com o espaço que foi aberto para os sem-abrigos, aqui neste espaço, e que até foi visitada quando o centenário do Liberdade pelo Sr. Presidente da República e pela Sra. Presidente de Câmara Inês de Medeiros. Na resposta à Covid, a Câmara Municipal de Almada está absolutamente de parabéns. Mas também na resposta à Covid, junto dos comerciantes. Nós temos neste momento o plano Dinamizar que está a correr e que pretende apoiar todos aqueles que são comerciantes, que têm o seu negócio, que viram as suas vidas afetadas ao longo deste último ano e que têm, da parte da Câmara, um apoio para que os seus negócios não fechem e para que os seus sonhos não sejam despedaçados. No que toca à habitação ou à ação social, este Executivo Municipal foi capaz de lançar a Estratégia Municipal de Habitação, que a Sra. Vereadora Tiolinda também já fez referência por diversas vezes. Temos o Plano Almada Poente, que vai trazer 3.500 novas habitações para almadenses que precisam de casa. Tivemos a aprovação do Regulamento das Auges, que nos vai permitir, finalmente, resolver os problemas de milhares de pessoas que durante mais de 40 anos não viram as suas soluções de habitação resolvidas e não viram, têm visto sucessivamente um dos seus mais básicos direitos ser absolutamente negado, as suas vidas a serem adiadas. Tivemos uma unidade móvel de saúde que neste momento está a funcionar e ainda na questão da resposta à Covid, mas também na relação com o município, porque algumas das coisas que foram feitas no início deste mandato nós podemos já não nos lembrar, mas são importantes no nosso dia-a-dia, na relação que temos com o município. A inauguração dos 5 espaços de cidadão, um em cada freguesia, a requalificação dos espaços de atendimento na Avenida do Nuno Álvares Pereira,
a forma como este Executivo foi capaz, do ponto de vista da inovação, de lançar projetos que vão revolucionar o nosso concelho. O Almada Innovation District, que vai revolucionar e que vai trazer uma nova centralidade ao Monte Caparica, ao Porto Brandão, àquela região que ao longo de décadas foi esquecida. A criação do Instituto de Artes e Tecnologia no Presídio da Trafaria, porque respeitar a memória dos nossos imóveis e destes locais é também saber-lhes dar um futuro. E isso não foi possível de ser dado, ou não houve vontade, não houve capacidade de o fazer durante décadas. Este Executivo, em conjunto com a Universidade Nova, foi capaz também de o fazer. No que toca à juventude, ao desporto, temos um orçamento participativo jovem, aprovado contra a vontade da oposição, contra a vontade do PCP, contra a vontade da CDU. Temos hoje um Conselho Municipal de Juventude em pleno funcionamento. Em Almada, a lei cumpre-se em Almada, finalmente. Tivemos o Almada Extreme Sprint, o Festival Ridone, tivemos a ampliação da Escola Carlos Gargaté. Como é que era possível que a freguesia da Charneca de Caparica, uma das freguesias, Charneca de Caparica e Sobreda, uma das freguesias com maior crescimento populacional do nosso distrito, como é que é possível que uma freguesia como a Charneca de Caparica e Sobreda não tenha a oferta de ensino secundário que devia ter? E como é que é possível que durante décadas a Câmara Municipal de Almada se tenha limitado a fazer pura e simplesmente a reivindicar e não apresentar uma solução à semelhança daquilo que, aliás, os municípios do PCP e da CDU fazem por todo o distrito? Quando no início dos mandatos autárquicos, em 2017, foi proposto aos diversos executivos que comparticipassem metade da construção das escolas em cada um dos distritos, a resposta que foi sendo dada um pouco por todo o país, um pouco por todo o distrito, nas câmaras que eram do PCP, é que essa não era uma responsabilidade sua. O Partido Socialista tem uma visão diferente. É a visão de que os eleitos locais, tal como o Governo, têm que ajudar as populações e têm que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para resolver os seus problemas. O mesmo se passou no protocolo de remoção de amianto, em que a Câmara Municipal de Almada, e muito bem, assinou este protocolo e em Almada nós vamos poder deixar de ter amianto nas escolas. As crianças de outros municípios, governados por outros partidos, sofrerão do sectarismo das forças políticas que os governam, que optam apenas por guerrilha ideológica, atrasar estes processos e dificultar estes processos. Não foi essa a forma como fizemos em Almada, não é isso que está a ser feito. E em Almada, a comunidade escolar, os jovens, as crianças, vão poder andar em escolas secundárias e em escolas básicas que não têm amianto. Mas, Sr. Presidente, não há problema. Ao longo destes 4 anos nós assistimos também constantemente a este tipo de comportamentos. Aliás, ao longo de décadas nós fomos assistindo a este tipo de comportamentos. Em Almada, sempre que alguém ousava dizer alguma coisa que ia sendo contra aquilo que era os poderes maioritários, a resposta era sempre de gritaria, de vozearia e tentativa de silenciamento. Isso acabou em Almada. Hoje há liberdade democrática e, aliás, nós vemos nesta Assembleia de quem vêm os reiterados comportamentos que tentam silenciar e dificultar os discursos que são feitos pelos outros partidos. E, portanto, Sr. Presidente, não há daí nenhum problema. A nós não nos calarão, por muito que gritem, não nos calarão e terão que nos ouvir, não só agora, até o final do mandato, nos próximos anos, por muito que lhes doa. Na qualificação do território, o Jardim da Cova da Piedade, que tem hoje uma nova vida, a Estrada Nacional Eixo 377, em que nós o que vamos assistindo foi durante meses a tentativa de instrumentalização das populações, a tentar levantar medos. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, eu peço-lhe só um minuto. Eu penso que todos os senhores deputados municipais estão cientes de que se deve intervir nas alturas próprias, de acordo com as inscrições e sem prejudicar as intervenções dos outros oradores. Numa Assembleia Democrática admite-se sempre uma manifestação mínima de apoio ou desapoio, mas a vozearia não é admissível. Eu tenho estado aqui a fazer um grande esforço para não pedir ao Sr. Deputado Municipal Ivan Gonçalves para interromper a intervenção, mas de facto não é possível continuarmos assim. Portanto, Sr. Deputado Municipal, faz favor de terminar a sua intervenção, esperemos que agora sem interrupções. Obrigado, Sr. Presidente. E permita-me
na moralização dos apoios ao movimento associativo. Hoje, em Almada, sabe-se exatamente quais são os critérios com que as associações, com que as coletividades, com que os clubes são apoiados. Isso é também uma vantagem, porque a democracia só é cumprida se houver transparência, se houver critérios que sejam perceptíveis por todos e que os apoios não sejam dados apenas de forma casuística ao sabor do momento. Mas, Sr. Presidente, dizia, na requalificação do território, a Estrada Nacional 377, com muito ruído que foi sendo criado, nós hoje vamos e tentando capitalizar alguns medos que são legítimos nas populações, porque, como é óbvio, todos nós sabemos que o risco não está imune às questões ao enterramento ou à existência de linhas de muita alta tensão, que hoje em dia já existem, só não estão enterradas, mas todo esse ruído foi sendo feito também com a tentativa de tentar minimizar aquela que é uma obra profundamente estruturante, que é a obra que vai trazer dignidade ao centro da Charneca de Caparica e que vai permitir que os habitantes da Charneca de Caparica, que ao longo de décadas foram esquecidos, que possam ter acessos que sejam condizentes com a sua condição de munícipes, que não são nem de primeira nem de segunda, são munícipes como todos os outros e que têm os mesmos direitos que os outros munícipes do concelho. Da mesma forma que a estrada florestal da Costa de Caparica, que liga às praias, que liga à Fonte da Telha, vai ser alvo de reabilitação. Que o Largo de Cacilhas está a ser reabilitado, que o Campo Soares dos Reis, no Laranjeiro, depois de anos de abandono, foi reabilitado, que a Avenida da Trafaria, a Trafaria, que ao longo de décadas, e nós sentimos isso hoje na população, foi esquecida, era tida como um território que não era merecedor da atenção do município, a Avenida da Liberdade que está a ser ou que foi requalificada, a ampliação do Parque da Paz, o Parque Atlântico na Costa da Caparica, a Praça da Portela no Laranjeiro, são tudo exemplos de obras e de requalificação do território no qual este Executivo se empenhou, os 11 vereadores, tenho a certeza, mas com o rosto da Sra. Presidente de Câmara, como é óbvio, que lidera toda esta equipa. E há uma obra profundamente emblemática, a Rua Capitão Leitão, que é talvez a artéria mais histórica da freguesia de Almada e que simboliza bem aquilo que é o espírito de devolver os mais importantes artérias do concelho. O que tenho a dizer, Sr. Presidente, e aquilo que temos a dizer, é que este é apenas o fim do princípio. Esta transformação não se para. Almada conta com esta transformação e Almada conta também com o empenho, com a tenacidade, com a perseverança da Sra. Presidente de Câmara Inês de Medeiros para continuar a fazer o trabalho que tem vindo a fazer até aqui.